Amados irmãos, boa noite a todos os queridos. Estamos começando mais uma transmissão aqui e desta feita o nosso culto de oração, quarta-feira, culto de oração e também estudo da Palavra de Deus. Na verdade, nós estamos aproveitando que estamos reiniciando a semana dos devocionais para conjugarmos o culto da quarta-feira com esta série de devocionais, de estudos no livro de Atos, intitulado Os Atos dos Apóstolos, certo? Então hoje nós vamos dar continuidade num importante estudo. Eu gostaria de realmente animar você a estar aí, ouvindo a palavra de Deus. Também gostaria de pedir a você que estivesse compartilhando a nossa transmissão. Isso, exatamente, vá aí no seu aparelho, no seu smartphone, no seu computador aí e compartilhe a nossa transmissão. Você fazendo isso, nós vamos estar alcançando um maior número de pessoas. E também eu gostaria, sim, de convidar você a estar com a sua Bíblia. Exatamente. Coloque a sua Bíblia no colo agora. Acompanhe a palavra de Deus, os textos bíblicos. Vamos ter contato com as Escrituras Sagradas. Eu tenho ouvido de muitas pessoas que têm, por conta da pandemia e do isolamento, têm deixado, infelizmente, as suas Bíblias um tanto quanto de lado. Muito bem, vamos voltar a manusear a palavra de Deus. Eu fico muito feliz de ver ali que temos alguns irmãos dando boa noite para nós. Irmãos da nossa igreja ali, que com certeza, se estivéssemos no momento normal, você estaria hoje à noite na igreja, não é verdade? Se dirigindo até a Rua Pará, 1098. Mas nós ainda estamos, de certa forma, um tanto quanto impedidos. O retorno dos cultos presenciais, de certa forma, ainda tem sido um ponto de interrogação, pois ainda estamos aí diante das orientações das autoridades, tá certo? Mas Deus sabe tudo, nosso tempo não é o tempo de Deus, o tempo de Deus é perfeito e os seus planos e propósitos também o são. Muito bem, hoje é dia 9 de setembro do ano de 2020, então vamos adorar a Deus na beleza da santidade. Eu tenho a alegria, mais uma vez, de ter também aqui comigo, de novo, depois praticamente de um período de isolamento por conta da nossa enfermidade, tenho de novo então a companhia da Gabi e da Dona Érica. Vamos ter uma boa noite delas, que estão nos ajudando com a parte da música, estarão, vamos dizer assim. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Sim, é bom estar de volta. Amém. A Gabi disse tudo. É bom estar de volta. Deus seja louvado em tudo e a nossa família, de verdade, de coração, nós agradecemos as suas orações em nosso favor. Foram muito importantes e que Deus possa ser glorificado através de tudo aquilo que nós passamos nesta vida. Não é verdade? O Senhor é o Deus das montanhas e é o Deus dos vales. E com certeza nós podemos testificar sobre isso. Daqui a pouco vamos ter a participação do nosso querido irmão Ronaldo, que é o nosso dirigente da oração das nossas quartas-feiras, não é verdade? Mas antes nós vamos orar e cantar 2 louvores, 2 cânticos. Já que eu convidei você para ter a sua Bíblia no colo, é claro que eu quero convidar também você a adorar a Deus conosco. Essa live, esse primeiro momento, não é para você assistir, é para você participar. Depois você pode calmamente sentar e acompanhar o estudo da palavra de Deus. O culto ao Senhor já começou. Deus seja louvado nesta noite. Vamos orar e entrar na presença dele em oração. Pai, obrigado pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas e que nesta noite o Senhor possa ser honrado, ó Pai, por tudo aquilo que vamos fazer. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Seja glorificado o teu nome, agora e para sempre. Amém. Amém. O primeiro louvor é este. Vamos cantar o corinho Vem Louvar.
sua glória habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. Amém. Antes de cantar o próximo cântico, eu gostaria de saber se você tem um pedido de oração. Nós vamos tentar, de uma maneira assim bem sucinta e objetiva, nós vamos tentar estar passando os pedidos de oração aqui na nossa transmissão. Você, é claro, pode ver essa menção desse pedido, pois vai ser escrito aqui, né, pela pessoa que está pedindo. Mas também a Érica ou a Gabi aqui vai estar me dando uma assessoria, mencionando os pedidos que foram colocados. Os pedidos são muito importantes, não é verdade? Daqui a pouco também vou mencionar algo que eu quero assim trazer para a igreja e para todos esses que estão acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado pela boa noite de todos os amados, pelas palavras de carinho, de amor. Deus seja louvado nessa noite com os cânticos. Nós vamos cantar agora o cântico Reina no Meu Coração. Reina no meu coração, autor da salvação, amado meu, toma aqui o teu lugar, ó, vem me governar, quero ser teu. Se reinares em mim, terei paz. Se reinares em mim, terei amor. Por isso eu te peço que reines em mim, Senhor. Reina no meu coração, autor da salvação, amado meu, toma aqui o teu lugar, ó, vem me governar, quero ser teu. Se reinares em mim, terei paz. Se reinares em mim, terei amor. Por isso eu te peço que reines em mim, Senhor. Esse cântico, ele acima de tudo, ele é uma oração, não é verdade? Não apenas é um louvor,
mas ele é uma oração que Deus de verdade possa reinar nas nossas vidas. Coloque o seu pedido de oração aí, tenha a liberdade de mencionar aquilo que você precisa, e nós vamos estar trazendo aqui para toda a igreja. Eu quero aproveitar ainda, iniciando esse momento que nós estamos falando sobre a oração, eu quero, claro, aproveitar a dizer que nós precisamos orar pelo nosso país, pelos nossos governantes. Em especial, nós precisamos orar pelo nosso presidente da República. Ele é a maior liderança do nosso Estado, não é verdade? Vamos orar para que ele possa ter sabedoria, assim como todos os outros governantes, os governadores de Estado, os prefeitos. Hoje eu orei pelo nosso prefeito aqui de Ribeirão Preto, estava vendo ele na televisão e fiz ali a minha oração de intercessão por ele. Vamos orar pelo nosso país e vamos orar, acima de tudo, para que nesta pandemia, certo? Os planos de Deus, que são eternos na palavra, eles possam ser ainda mais concretizados. Que é o quê? Quais são os planos de Deus? Em geral, de certa forma, Deus sempre estabeleceu 2 planos. O primeiro é a salvação de almas. E o segundo plano dele é a edificação dos salvos. Vamos orar e que Deus realmente possa fazer isso nas nossas vidas. Se você já é um salvo, ter uma vida mais consagrada, ser alguém mais ainda edificado no Senhor. E que Deus, nesse momento, possa estar salvando muitas almas. Vamos, então, colocar em oração isso. Coloque o seu também, como eu disse, o seu pedido de oração aqui. Você, Gabi, ou a mamãe que vai ajudar? Mamãe? Então, tá bom. Antes delas estarem compartilhando aqui os pedidos de oração, boa noite, irmão Ronaldo. É bom falar com você. Boa noite, pastor Wagner. Boa noite aos irmãos. Que Deus abençoe a cada um. É um prazer, uma alegria estar participando novamente. Com certeza, irmão Ronaldo. Saudade sua, da família. Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus, pastor. Estamos bem, sim. E estamos todos com saudades também, da comunhão com os irmãos, E estávamos até, assim, já felizes contando, os dias ali para a volta dos cultos, E presenciais, mas ainda não vai ser possível, Mas continuamos a orar. Há uma certa indefinição, não é verdade, irmão? A gente tem acompanhado o que está acontecendo, há uma certa indefinição ainda sobre o que vai acontecer. Mas nós queremos voltar. É claro que nós queremos voltar com os cultos presenciais. Eles voltando terão que ser, pelo menos momentaneamente, híbridos, de certa forma, limitado para alguns que possam estar chegando diante das orientações, pessoas que são fora do grupo de risco e dentro também das orientações que o governo passa, e também transmitindo, continuando a transmissão via internet para aqueles que estão impedidos de chegar. Mas pedimos a Deus que Deus nos dê sabedoria, A pandemia realmente é algo muito sério e temos que ter a sabedoria de Deus para darmos cada passo conforme a vontade dele. Mas com certeza os cultos virtuais têm sido uma bênção, mas nada substitui os cultos presenciais, não é mesmo? Temos muita saudade de estar com os irmãos. Verdade, pastor. Não tem nada como estar ali presente, Mas Deus, sabe de todas as coisas, tem nos abençoado, também com o Senhor, nas transmissões. E continuamos a orar, pastor, para fortalecer, enquanto não lidera os cultos presenciais, estejamos em oração. Exatamente. Em oração, Exatamente. Bom, Ronaldo, não sei se você tem mais alguma coisa na sua participação, se não, por favor, compartilhe o texto bíblico nessa noite. Pastor, o texto que eu separei eu já trouxe, uma vez na igreja, e eu acho que pelo momento oportuno, eu quero compartilhar com os irmãos novamente.
Está no 2 Crônicas, o capítulo é o de número 7, o versículo é o 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém. Amém. Verdade. A terra precisa ser de cura, né? Com certeza. A terra precisa de cura. O problema, sabe, irmão Ronaldo, qual é? É que as pessoas acham que a maior enfermidade do povo é o vírus. Isso. Mas a maior enfermidade do povo não é esse, é o pecado. Não é mesmo? É o pecado. É verdade. A Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. E quando fala sobre ganhar o mundo, não é só ganhar o dinheiro, os bens, mas até mesmo a saúde. Você já pensou uma pessoa a vida inteira ter saúde e passar a eternidade no inferno? Então, com certeza a pandemia é um problema sério. Mas o pecado que condena e leva a pessoa para a morte eterna, separado de Deus, esse com certeza é um problema ainda maior. O seu versículo é muito precioso, ele é oportuno, porque ele se aplica dentro de um contexto local e também um contexto eterno. Não é verdade? Amém, pastor. Amém, irmão Ronaldo. Muito obrigado por sua participação. Pastor, eu que agradeço e nós ficamos muito felizes aí pela volta, né? Pela interação do Senhor, né? E da família, né? E estamos em oração por cada um de vocês, viu? E eu senti falta que o senhor ouviu hoje à noite aí para louvar pra gente. Sim. Ele também gostaria de estar aqui. Com certeza ele também gostaria de estar aqui. Quem sabe Amém. numa próxima oportunidade. Tá bom? Amém, pastor. Olha, irmão Ronaldo, um grande abraço. Deus abençoe grandemente você e sua família. Senhor. Um O senhor abraço. também, tudo de bom, e um grande abraço para os irmãos. E Deus abençoe. Amém. 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 Muito bem, irmãos, você coloca o seu pedido de oração aqui. O Ronaldo participou conosco. E antes ainda do último cântico, eu vou deixar a Érica participar um pouquinho ainda conosco, além do boa noite que ela e a Gabi já deu, mas ela vai assim participar. Se eu não me engano, nós tivemos algumas pessoas colocando pedido de oração. Antes da Érica participar, eu quero lembrar que no grupo da igreja foi pedido oração em favor da irmã Mara, certo? A irmã Mara passou bem mal e eu conversei com ela um pouquinho antes do culto. Ela estava na UPA aqui da 13 de maio, ela estava ali com respirador para que pudesse ter ajuda para poder respirar melhor, né? Ia passar por alguns exames e não era descartada até a possibilidade de internação por conta da suspeita, né, de ser o Covid-19. Então, oremos pela irmã Mara, certo? Como foi colocado no grupo, eu sei que a igreja já está orando, mas nós vamos orar mais em favor dela e eu espero que depois do culto possamos, pelo menos até ali no grupo, ter ainda um compartilhamento de alguma notícia em favor dela, tá bom? Eu também quero, não é um pedido, mas é um agradecimento. Eu quero agradecer a Deus, né, pelo aniversário da Érica ontem, mais um ano de vida da minha esposa, minha companheira, certo? Coincidentemente, o aniversário dela é no mesmo dia do meu irmão, tá? A gente estava na mesa almoçando, acho que ontem, ou jantando ontem, alguma coisa assim, estávamos lembrando de tantas pessoas, se não me engano, 5 pessoas que conhecemos, né, que fazem aniversário, né, no dia 8 de setembro. Mas eu quero agradecer a Deus, em especial pela vida dela, e também do meu irmão Alex, que sempre foi uma bênção na minha vida, um exemplo, por conta de ser um irmão mais velho, e eu louvo ao Senhor Deus pela vida, então, deles na minha vida, tá? Érica, quais são os pedidos de oração? Ainda as pessoas têm a oportunidade de compartilhar aqui mais. A Fernanda, deixa eu pôr você aqui para aparecer. Você anotou? Então tá bom. Boa noite, irmãos. Eu também quero agradecer a Deus por ter me dado saúde, né? A gente, quando fica doente, vê que
um dos bens mais preciosos que nós temos é a saúde, né? Então, dou graças a Deus que nos curou, nos ajudou a passar por esse momento difícil também aqui, né? De doença na nossa família. E agradeço a Deus por todos vocês que mandaram lá um recadinho para mim ontem no grupo da igreja, né? Dando parabéns. Então, Deus abençoe cada um. E os pedidos que foram feitos até o momento que eu pude ver, foi a irmã Ana Cláudia pedindo pela saúde do senhor Paulo, né, o pai dela. O irmão Elder pedindo pela saúde dele. A saúde da irmã Mara, né, eu já tinha colocado aqui. A Mariusa pedindo sabedoria e direção. E também pela salvação do Alex. Eu peço pela saúde e a cirurgia do meu pai, que possa ser marcado no dia certo, na hora certa que Deus quiser. E a Fernanda pede por chuva, né? E acho que é um pedido de todos nós, que Deus mande chuva, né? E também pelo nosso país, como o pastor Wagner já mencionou também. E agora a dona Lúcia está agradecendo a Deus pelas bênçãos e pede também pela saúde dela e a do seu José Bonifácio. Muito bem. É gostoso, né? Ouvir assim os pedidos de oração sendo mencionados, porque parece que a gente vive ainda mais, né? Aquilo que é a vida da igreja. Mesmo que os pedidos já foram mencionados, durante a transmissão, se você ainda quiser colocar o seu pedido de oração, tenha a liberdade, tá certo? Porque ele fica registrado aqui. Às vezes, de repente, você lembra até de outro pedido, né? Fica registrado. E a Érica foi muito ali feliz, apesar que o pedido não foi dela, foi da Fernanda, né? Fernanda, na verdade, foi muito feliz de pedir por chuva mesmo, né? Tempo muito seco, a umidade relativa do ar em estado crítico, e isso com certeza afeta todas as pessoas que têm tido ou têm algum tipo de problema, né? De ordem respiratória. Vamos orar, sim, para que Deus possa estar nos aliviando um pouquinho também neste sentido. Tá? Como a Érica disse, obrigado pelo carinho da igreja em favor da nossa saúde. Ficamos aí, de certa forma, um pouquinho, né, de descanso, um tempo de descanso, deixando de fazer os cultos, as lives, devocionais, etc. Apenas mesmo para boa recuperação da voz, pelo menos no meu caso. E, né, todos nós aqui em casa pegamos, né, o Covid-19 e passamos por um vale aí, mas Deus cuidou e tem cuidado de nós. A Giovana, né, Érica, pede oração Pela saúde da vovó Raimunda. pela saúde da vovó Raimunda. Bom, depois nós não vamos poder mais continuar mencionando, porque agora nós vamos direcionar o estudo à palavra. Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor mais uma vez. Pai, obrigado mais uma vez por poder orar e entrar na sua presença. Perdoe os nossos pecados e que esses pedidos de oração o Senhor possa estar abençoando, ó Pai. Somente aqueles que têm pedido por alguma coisa na questão e na área da saúde, da enfermidade. Lembramos da irmã Mara, em especial neste momento. Pai, que o Senhor possa estar com ela. Não sabemos se ela ainda está aqui na UPA, mas abençoe ela e cura, Pai, a tua filha, esteja dando saúde para a nossa querida irmã. Oramos, ó Pai, em favor daqueles outros irmãos também que pediram oração pela sua saúde. O irmão Bonifácio, a dona Lúcia, pedimos oração também pelo irmão Helder, a saúde dele. Oramos, ó Pai, e pedimos pelo Sr. João e que essa cirurgia possa, no seu tempo também, ser marcada, ó Pai. Por favor, ó Pai, nós pedimos pelo Sr. Paulo, que o Senhor derrame suas bênçãos também sobre a vida dele. Ele é tão precioso, ó Pai, para nós, para a família dele, os familiares dele que estão na nossa igreja, ó Pai. Por favor, derrame suas bênçãos também sobre a vida dele. Pedimos, ó Pai, pela irmã Mariusa, pela salvação do Alex, e pela sua vontade se concretizando também na vida deste casal. Abençoe, ó Pai, agora a tua palavra, que será ministrada depois do louvor, mas pedimos pelo nosso país, pelo nosso presidente, assim como todos os nossos líderes. Pai, por favor, dá sabedoria para os líderes mundiais
neste momento de pandemia. Infelizmente, ó Pai, nós temos visto políticos que estão se aproveitando do momento. As vidas não são mais importantes, ó Pai, do que para eles, né, do que muitas outras coisas, muitos outros valores, principalmente de ordem política e econômica. Ó Pai, é uma pena. Mas o Senhor, para o Senhor, as vidas sempre serão importantes. Então ajude, ó Pai, aqueles políticos que realmente querem governar de acordo com a sua vontade, de acordo com os parâmetros da palavra. Por favor, Senhor, ajude, dá sabedoria para todos eles. E também para nós, ó Pai, que possamos também entender como agir, como proceder neste momento delicado em que estamos vivendo. Nos ajude, ó Pai, também com sabedoria em relação às decisões da volta dos cultos presenciais. Queremos também, ó Pai, fazer tudo de maneira sábia, conforme a Tua vontade. Abençoe, ó Pai. Então, continue nos abençoando aqui, falando conosco. Em nome de Jesus, pela Tua palavra, fale conosco. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos cantar mais um cântico e depois o estudo no livro de Atos. Vamos cantar agora esse cântico que também acaba sendo uma oração. Cante conosco aí, você que está aí, matando um pouquinho de saudade da igreja, dos cultos. Cante conosco esse louvor, tá certo? Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Nós não poderíamos deixar de mencionar, acho que eu e a Érica nós esquecemos, nós não podemos deixar de mencionar também a nossa gratidão por aqueles que cuidaram de nós, trazendo coisas aqui para a gente comer durante a pandemia. Na verdade, durante a nossa doença, o nosso isolamento. A gente aqui com o Covid-19. E tinha gente batendo na nossa porta, trazendo o quê? Sopa. Canja, pão, bolo, pudim, Verdade. frutas, Sim. cesta de café. Uma bênção. A gente sentiu assim um amor tão grande. Amor não se demonstra só nessas coisas, irmãos. Nós sabemos que toda a igreja orou por nós. Mas assim um cuidado, um carinho tão grande, né, nessas manifestações também. Então nós, Feijão, os clientes gostam de feijão. até feijão, até uma panela de feijão vieram trazer aqui para nós. Olha, eu acho que a gente foi curado por causa Das canjas, das por causa sopas. dessas sopas aí. Tinha algumas sopas que você olhava assim para a cara e falei, nossa, o que será que tem nessa sopa, né? E na hora que você pegava, tão gostoso. Delicioso. Não somente o sabor, mas o amor, não é mesmo? E eu sei que muitos oraram e, né, também intercederam por nós, mas a gente não poderia deixar de agradecer por isso. Com certeza nós não poderíamos deixar de agradecer, tá? Deus abençoe você e dê a todos
seja as orações que você fez, né? Ou a sopa que foi trazida, dê em dobro, né? Aquilo que você fez por nós. Amém. Tá bom? Então, elas estarão Tchau, irmãos. Boa despedidas noite. agora, devem voltar no domingo, ou aqui, ou no culto presencial. Sexta tem live das crianças. Ah, é verdade, sexta às 18 horas. 18. Tá bom. Muito bem, nós vamos para o nosso estudo. Na verdade, como eu disse na introdução, na verdade eu estou assim conciliando o culto da quarta-feira, que é o culto de oração e estudo da palavra. Nós estamos conciliando o culto com o quê? Com o nosso devocional. E no nosso devocional estamos falando sobre os Atos dos Apóstolos. E esses atos estão nos incentivando, não é verdade? A fazer mais para o Senhor, a servir ao Senhor com mais fidelidade, com mais compromisso, com mais zelo, com maior dinamismo também, não é mesmo? O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que nós poderíamos ficar aqui não apenas uma semana pregando, mas nós poderíamos ficar aqui meses e meses, eu não estou exagerando. Ele é um livro transitório, é claro, que sai ali do Velho Testamento e ele entra no Novo Testamento trazendo a história ali do nascimento da igreja, a infância da igreja. Ele é um livro que tem que ser analisado sempre com muito cuidado, muita sabedoria, muita cautela. Mas ele é um livro que está na Bíblia e ele nos ensina muito. Na verdade, ele nos ensina coisas fantásticas, fabulosas, que devem ser vistas, cridas e praticadas por mim e por você. Portanto, hoje à noite, vamos mais uma vez, aprender um pouco da palavra de Deus. Nesta noite, eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 10, versículo 25 e 26. Atos, capítulo 10, versículo 25 e 26. Diz a palavra de Deus: E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Nessa noite nós vamos falar sobre um encontro inesquecível para o mundo. É verdade, hoje nós vamos falar sobre um encontro. O encontro entre Pedro e Cornélio. Desculpa, irmãos, hoje eu acho que com um pouquinho mais de frequência vou estar tomando água, justamente por conta desse tempo, que seca a nossa garganta. Mas vamos lá. O encontro inesquecível. O encontro de Pedro e Cornélio. Nós vemos aqui, no capítulo 10, que de certa forma vemos duas visões sendo apresentadas. Deus mesmo dando essa visão para estes dois homens. A primeira visão é a visão de Cornélio. Cornélio recebe uma visão de Deus para que ele busque a Pedro e traga Pedro para a sua casa. Nós vamos entender um pouquinho isso. Segunda visão é a visão de Pedro. Esta visão de Pedro, ele recebe também este recado de que ele vai receber alguns homens na sua casa e ele deve acompanhar esses homens até a casa de Cornélio. É muito interessante ver, porque de uma certa forma, de uma maneira singular, nós vemos assim Deus revelando a sua vontade a duas pessoas diferentes, Deus revelando a sua vontade quase que em um momento simultâneo, instantâneo, para um único e bem definido propósito. É interessante, então, realmente ver isso, porque nós vemos então que Deus não é um Deus de confusão, mas sim de ordem. Como eu disse ontem, Deus hoje não opera mais através do ministério de visões. Não. Sua vontade hoje é trazida por meio da sua palavra, que é perfeita. E diz a Escritura,
permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Certo? Então nós vemos isso, né, de uma maneira bem clara na Bíblia. Mas havia um tempo que Deus usava as visões, e aqui Deus usou, né, trazendo uma visão a Cornélio e a Pedro. Deus trouxe uma visão diferente, mas trazendo o mesmo sentido, o mesmo propósito. Como eu disse, Deus não é um Deus de confusão. E você já percebeu quando muitas e muitas vezes, até no ministério da igreja, às vezes nós vemos assim um Deus de confusão? Eu, por exemplo, já vi pessoas falando assim: ah, Deus quer que eu case com aquela pessoa, Deus me revelou isso de uma maneira muito clara. E depois esse casamento não dá certo. Afinal, que revelação foi essa, sendo que Deus revelou e agora não deu certo? Deus não é um Deus de confusão. Certo? Eu me lembro certa vez uma história de uma pessoa que comprou um carro e sentiu uma paz tremenda sobre a compra daquele carro. E ele quase que disse, né? Deus falou para mim que eu devo comprar este carro. E depois o carro deu tanto problema, e ele chegou ao ponto de falar assim: eu acho que esse carro saiu do inferno, porque não é possível, não é verdade? Bem, eu não quero exagerar nas ilustrações aqui, mas também eu posso afirmar com certeza, até mesmo nos negócios, Deus não é um Deus de confusão, não é verdade? Deus é um Deus que tem a sua vontade, que é perfeita. Aqui é provado isso. Cornélio recebe uma visão, Pedro recebe uma visão, e o propósito era bem definido, que a vontade de Deus fosse feita. Vemos então aqui um encontro inesquecível, mas não é só para Pedro e Cornélio, mas um encontro inesquecível para o mundo, e eu vou te provar isso na Bíblia hoje. É um encontro entre um judeu e um romano, é um encontro entre um salvo e um perdido, é um encontro entre um pescador e um centurião. Você sabe o que era um centurião? Centurião era um comandante de soldados, na verdade, um número de 100 soldados. Era uma pessoa, então, que tinha um cargo de muita relevância, muita importância. É um encontro entre um chefe e um servo. É um encontro, assim, bem diferente entre duas pessoas. É interessante, né? Como os encontros são inesquecíveis em nossas vidas. Você já encontrou com uma pessoa que você nunca mais se esqueceu daquele encontro? Nunca mais? Eu trabalhei durante um tempo na minha vida, numa livraria evangélica. E ali vendia, né, produtos de todos os tipos, né? Livros, CDs, LPs, depois CDs, e histórias, materiais, tudo da área evangélica. E certa vez entrou uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Ele entrou ali, eu o atendi como atendi as outras pessoas, e de repente ele chegou para mim, eu não era pastor ainda, e falou assim: Wagner, irmão Wagner, eu posso te pagar um almoço hoje? E eu confesso que eu aceitei aquele almoço diante daquela amizade que desenvolvemos dentro ali da loja, não é mesmo? E fomos ali no centro da cidade a um dos melhores restaurantes ali do centro. Muito gostoso. Ele pagou o almoço, como tinha oferecido, conversamos ali bastante, depois voltei para o meu local de trabalho, eu nunca mais vi aquela pessoa. Você sabe que apesar de ter sido apenas num dia, num momento, aquele encontro foi inesquecível para mim? Pela conversa que tivemos na loja, pela amizade, mesmo que breve, que desenvolvemos no almoço, né? Pela confiança que pudemos ter um no outro. É uma pena que naquela época não tínhamos redes sociais, porque agora poderíamos até ter uma amizade. Quem sabe um dia eu um encontro, não é mesmo? Quem sabe um dia? Aquele encontro foi inesquecível. Meu amado, sem querer me prolongar mais, existem encontros que são inesquecíveis. O encontro de Pedro e Cornélio foi um encontro inesquecível para o mundo.
deve ser um encontro inesquecível para você que está assistindo esse devocional hoje, esta pequena mensagem hoje. Porque podemos afirmar isso, afinal. Convido você depois a ler todo o capítulo 10 de Atos. Nós não temos tempo para ler, todos esses 48 versículos, mas leia depois todo este capítulo. Um encontro inesquecível. Por que podemos afirmar isso? Em primeiro lugar, esse encontro é inesquecível porque ele mostra que só o Senhor é digno de adoração. Só Ele. Atos capítulo 10, versículo 26, diz a palavra de Deus: mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que também sou homem. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, sabe o que Cornélio fez? A Bíblia nos fala que ele entra ali na casa de Cornélio, e ali na casa daquele homem gentil, e a Bíblia nos fala que ele se prostra e ele o adora. A verdade é que Pedro estava ali quebrando, de certa maneira, um paradigma muito importante e grande, porque conforme a lei judaica, ele não poderia entrar na casa de um gentil. Ele era um judeu, na verdade ele não poderia desenvolver comunhão com um gentil. E ali Cornélio o adora. E Pedro poderia se orgulhar daquilo, não é verdade? Ele poderia realmente se colocar ali numa posição de liderança eclesiástica. Ele poderia sim se colocar numa posição de merecedor daquela adoração. Mas não. Imediatamente a Bíblia diz que Pedro o levantou. Diante disso, nós vemos um importante ensinamento nesse encontro, por isso que eu digo que é um encontro inesquecível, porque este encontro aqui nos mostra quem é digno de adoração. Este aqui é um recado para o mundo da idolatria. Você que tem adorado alguma coisa, algum santo, estou falando isso com respeito, mas você que tem dirigido adoração, você que tem se prostrado a alguma imagem de adoração e etc., preste atenção aqui, principalmente porque Pedro é considerado pelo mundo da idolatria o primeiro papa. Gente, se ele que é o primeiro papa, que serve como exemplo para todos os outros descendentes papais, se é que poderíamos dizer assim, se ele não aceitou adoração, por que os outros devem aceitar? Na verdade, deixa eu trocar a pergunta, eu não estou falando por que os outros devem aceitar, eu devo perguntar por que o mundo deve adorar. Porque Cornélio foi orientado a se levantar e não adorar a Pedro. Está aí no versículo 26. Pedro disse: eu sou homem. Ele estava querendo dizer: homem não é digno de adoração. A Bíblia nos fala de uma maneira bem clara em Mateus 4,10: não terás outros deuses diante de mim. Mandamento ensinado ali nos 10 mandamentos. Na verdade, Pedro tinha até um histórico papal que nenhum outro papa teve. E estou usando o histórico papal entre aspas. Por quê? Porque ele foi um homem que o quê? Que ressuscitou uma pessoa dos mortos. É claro que foi no poder de Deus, mas foi ele dentro do contexto. E outro detalhe, que quebra apenas também o paradigma na verdade, a citação do primeiro Papa Pedro. Pedro era casado. Todo mundo sabe disso. Jesus curou a sogra de Pedro. Mas esse não é o fundamento da mensagem aqui, do estudo aqui. O fundamento é a adoração. Esse aqui é um encontro inesquecível porque nos ensina que só o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, é digno de adoração. Só Deus é digno de adoração. Então esse encontro ele se torna inesquecível, mostrando justamente isso. Nem um homem deve ser adorado.
E apesar aqui, eu não quero ser antiético, apesar aqui de ter mencionado Pedro e a questão de ordem católica, do ensinamento católico em cima da pessoa dele, existe também um problema muito sério de ordem que envolve as igrejas evangélicas também, porque muitos, entre aspas, chamados evangélicos, eles também chegam a adorar os seus líderes, não é verdade? E é por isso que nós somos crentes e somos chamados de igrejas fundamentalistas, porque nós estamos fundados dentro da doutrina, nós queremos estar dentro da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nenhum líder, seja da igreja católica, seja da igreja batista, seja de uma seita, de uma heresia, seja de onde for, seja até um líder político, nenhum deve ser adorado. E é até bom mencionar a questão política, porque por incrível que pareça, até mesmo os políticos são muitas vezes adorados. Até mesmo no mundo do esporte existe adoração. Já ouviu falar que fizeram a igreja de Maradona, em que o Deus é Maradona, sim, aquele ex-jogador da Argentina. E ali tem a estátua dele. As pessoas adoram a ele. E eu sei que isso, de certa forma, é um extremismo muito grande, mas, por outro lado, por conta até mesmo de, muitas vezes, uma paixão que existe por a times e etc., existe também uma adoração tão grande ao time que as pessoas torcem, que eles não percebem, mas muitos têm feito do seu time um instrumento de adoração, dedicação, amor maior do que o próprio Deus. Pastor, isso acontece? Acontece. A maior prova disso é investimento financeiro. Já viu gente que vai, pega o seu carro e vai assistir um jogo, até mesmo viajando dezenas e dezenas de quilômetros? Nada de errado com isso. É bom, às vezes, passear, fazer um passeio diferente, etc. Amém. A minha pergunta só é se estariam dispostos a gastar o mesmo dinheiro a ir assistir um bom culto naquela mesma cidade, naquele mesmo bairro. Só o Senhor é digno de adoração. Então, é claro, tudo tem um limite. Nós podemos assistir um futebol, nós podemos passear, nós podemos torcer para o Brasil, nós podemos votar no candidato, que cremos que vai governar o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. Não podemos misturar as coisas, mas a adoração, ela deve ser dada só a Deus. Poderia aqui falar a noite toda, mas até mesmo na esfera familiar existem pessoas que adoram algo na esfera familiar. Nós temos esposas que têm o seu marido como instrumentos de adoração. Só falam nele. Isso é pecado. Nós temos vice-versa também, maridos que adoram as suas esposas. Amar é uma coisa, adorar é outra. Pais com os seus filhos e filhos com os pais. Então nós poderíamos aqui falar tanto, até mesmo trabalho, serviço. Há pessoas que investem tanto recurso, dinheiro, esforço físico e etc. a trabalho, e este mesmo empenho não dão a Deus. Só o Senhor é digno de adoração. Pedro disse a Cornélio: levanta. E talvez hoje, nessa noite, você precisa dizer aquilo a quem você está adorando, também a mesma coisa. Você talvez precisa dizer a você mesmo: levanta, sai deste lugar de adoração. Por que está se dedicando tanto a isso? Por que está pecando tanto nessa área? Sai, só o Senhor é digno de adoração. Maravilhoso o encontro.
E ele deve ser inesquecível para o mundo, para mim e para você, porque ele nos ensina que só ele, Cristo, o Senhor Deus, é digno de adoração. Eu espero que você esteja me entendendo. Em segundo lugar, não apenas só o Senhor é digno de adoração, o estudo hoje só tem 2 pontos, mas em segundo lugar, só o Senhor é Deus de incorporação. Sim, o versículo 34 diz, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora nós entramos num momento importante, porque Deus dá a Pedro a oportunidade de entrar na casa de Cornélio. A barreira ali, de certa maneira, cultural e religiosa foi quebrada, porque, como eu disse, a lei judaica dizia que os judeus não poderiam se misturar com os gentios. E Pedro, através de uma visão, é chamado por Deus para entrar dentro da casa dele. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que só o Senhor é Deus de incorporação. O que significa a palavra incorporação? Significa agregar, convidar, trazer junto. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a obra de Cristo Jesus, nós vemos que realmente o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. E de certa forma nós vemos ali que Pedro, ele obedece. Ele obedece, e vemos então a importância do nosso obedecer para que outras pessoas possam ser incorporadas no corpo de Cristo. Como a obediência é importante. A Bíblia nos fala em Efésios 6:5, os servos devem obedecer seus senhores. A Bíblia nos fala em Colossenses 3:20, os filhos devem obedecer aos seus pais. Hebreus 13:17, a Bíblia fala, obedecei aos vossos pastores. Deuteronômio 27:10 diz que Israel deveria obedecer à voz do Senhor. E Romanos 16:19 mostra a obediência da igreja era conhecida a todas as outras as igrejas. A obediência ao Senhor nos faz dignos da sua obra. E além de tudo, muito mais do que um testemunho de obediência que nós apresentamos, esta obediência nos faz pregar o Evangelho, e este Evangelho sendo pregado, ele faz com que pessoas sejam incorporadas no corpo de Cristo. Imagine se Pedro, sendo judeu, ao invés de obedecer à voz de Deus que incorpora, ele obedecesse à voz da lei judaica, que separa. E assim tem sido, irmãos. Se nós não obedecermos à voz do Senhor, nós sempre vamos agir no campo da separação. No entanto, a voz do Senhor, ela trabalha no campo da incorporação. Ele quer trazer pessoas. Nós vemos então que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Interessante. E ali dentro da casa de Cornélio, não apenas Pedro tem a oportunidade de pregar para Cornélio, mas ele prega para muitas outras pessoas que por Cornélio foram convidados para ouvir a pregação de Pedro. Olha só. Quando Cornélio soube que Pedro estava vindo, o que ele fez? Ele fez uma reunião na sua casa para que outros pudessem ouvir o Evangelho. Quando você faz reunião na sua casa, as pessoas escutam o Evangelho. Nos aniversários dos seus filhos, a música que se toca é de Deus. É por alguém trazido uma palavra, um versículo, é feita uma oração. Nos casamentos dos crentes que você vai, você percebe que Deus ele é glorificado em tudo, não somente na cerimônia, no vestido da noiva decente que ela coloca, mas também até mesmo naquilo que é servido e na música que é tocada. Só o Senhor é digno de incorporação. Só o Senhor, Deus, incorpora. Portanto, nós vemos então que Pedro, obedecendo à voz de Deus, que ele recebeu naquela visão, agora ele vem numa casa, ele abre a sua boca, conforme o versículo 34, e a primeira coisa que ele fala é essa: reconheço
por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por que ele fala reconheço? Porque ele mesmo fazia separação por ser judeu. Ele era alguém que realmente, para judeus ele pregava o evangelho, para os gentios ele negava. Mas agora ele está vendo de Deus que ele deve pregar e pregar a todas as pessoas. Ah, meu amado, é interessante, porque esse aqui é um encontro inesquecível, porque não apenas ele nos traz o alicerce do ministério de adoração, que é só a Cristo, mas ele também traz o alicerce do ministério da pregação, que é para todas as pessoas. Aqui nós vemos até a interpretação sendo trazida coerente sobre a doutrina da eleição, que de certa forma ensina que Deus, ele separa. No entanto, a Bíblia ensina que Deus, ele incorpora, ele convida, ele dá a oportunidade para que todos creiam, e não apenas isso, ele quer que todos ouçam e todos creiam. E eu sei que o mundo, daqueles que são calvinistas, eles trazem outros versículos com as suas interpretações. Mas a Bíblia, para mim, sempre respondeu a própria Bíblia. E a Bíblia é clara que Pedro está falando, Deus não faz acepção de pessoas. Isso não apenas no Evangelho, mas até mesmo no seu plano eterno, que foi estabelecido antes mesmo que eu e você pudesse pensar em existir. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus de incorporação. Pedro fala, reconheço. Meu amado, talvez nessa noite, concluindo, está na hora de você falar, reconheço. Eu reconheço que tenho evangelizado pouco. Eu reconheço que muitas vezes eu faço separação, para esse eu entrego folheto, para esse eu tenho vergonha. Isso acontece com naturalidade. Já percebeu, por exemplo, que para o seu colega de trabalho ali, você entrega 2, 3 folhetos até por dia. Mas para o patrão não, é o patrão. O colega de trabalho é diferente. O homem jogado na sarjeta é diferente. Enfim, nós precisamos reconhecer muitas e muitas vezes aonde estamos errando. E se não estamos prejudicando aquilo que Deus quer fazer, que é incorporar pessoas no seu reino. E não impedi-las do Evangelho, de reconhecer Cristo como Salvador. Sabe, meu amado, antes de Pedro apresentar o Evangelho, a primeira coisa que ele humildemente diz, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. A lei judaica não era agora mais importante que a lei divina. E nenhuma lei nesse mundo, para mim e para você, nada, nem ninguém, deve ser mais importante do que a palavra de Deus. Então, nesta noite, nós aprendemos sobre o encontro inesquecível para a humanidade. Só o Senhor é digno, só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de incorporação. Deus abençoe a sua vida. Pai, obrigado pela palavra. Me perdoe, Senhor. Com certeza essa mensagem foi para mim. E eu espero que possa ter ajudado todas as outras pessoas. Pai, eu preguei com amor, o Senhor sabe disso. E que o Evangelho e a doutrina possa estar sendo glorificada em cada vida agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se você quer receber Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e gostaria de ajuda, eu aqui no privado, no próprio Facebook, no Messenger, aqui eu estou à sua disposição. Eu quero ajudar você. Deus permitindo, amanhã às 20 horas, mais um devocional, continuando a série Os Atos dos Apóstolos. Eu espero por você. Obrigado por você que compartilhou a nossa transmissão
Terminamos agora dizendo a nossa divisa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.